conosco aqui nessa aulinha de hoje, tá joia? Então, mais uma vez, né, iniciando aqui a nossa apresentação, muito obrigado aí, viu, a todos os meninos da Laorte, pelo convite, né, para a gente estar participando aqui junto com vocês dessa aula inaugural, né, da Liga Acadêmica de Ortopedia aqui do Agreste, né, do Núcleo de Ciências da Vida, do curso de Medicina aqui do Centro Acadêmico do Agreste, da UFPE, né. A Liga, eu queria também agradecer, viu, ao professor Marcelo Capella, que deve ser o orientador de vocês aí da Laorte, né, por mais essa confiança aqui no nosso trabalho, para a gente falar e comentar um pouquinho aí sobre a anatomia dos membros, anatomia óssea aí, né, específica aí, aplicada às fraturas dos membros superiores, tá certo? Como Bruna já deu uma introdução, né, eu tenho algumas informações aí relacionadas à formação específica da anatomia, né? Eu sou um professor graduado em fisioterapia, e aí tem alguns cursos de pós-graduação que a gente faz ao longo da vida acadêmica e que culmina aí, né, com a apresentação aí de alguns títulos que a gente tem ao longo da carreira acadêmica. E, de uma forma geral, eu virei professor específico, né, da disciplina de anatomia humana, aqui do curso de medicina da Universidade Federal de Pernambuco, aqui no campus do Agreste, né? Então, trabalho aqui especificamente hoje com o curso de medicina aqui do Núcleo de Ciências da Vida, né? Atualmente sou também, né, o coordenador do Núcleo de Ciências da Vida aqui da Universidade Federal de Pernambuco, no campus do Agreste, tá? Então, falar um pouquinho aí especificamente dessas titulações, desse mini currículo, para a gente entrar na nossa aula propriamente dita. Só queria chamar a atenção um pouquinho aqui de um projeto do qual eu coordeno, né, a Natocast. Pode ser que alguns de vocês, inclusive, já conheçam, né? A gente tem um canal de podcast relacionado especificamente à anatomia humana, tá? Então, vocês se encontram aí nas principais plataformas de podcast, Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, enfim. Essas plataformas principais, vocês encontram o nosso canal disponível aí para vocês escutarem, né? Os nossos podcasts. E temos também um canal no YouTube, tá? Intitulado também de Anatocast, com algumas anatoaulas lá já disponível para vocês. E a gente tem um perfil no Instagram com esse mesmo nome, Anatocast, né? @Anatocast, que vocês podem então começar a nos seguir aí, que a gente tem ali algumas informações específicas sobre anatomia, anatomia clínica, enfim, algumas coisas relacionadas à anatomia humana, tá já? Mas vamos seguir aí com a nossa aulinha de hoje. Vamos para o nosso conteúdo aí que importa nessa nossa aulinha de hoje. Olha só. Então, né, os meninos da Laorte, né, em nome do professor Marcelo Capella e de Bruna aí como presidente da Liga, enfim, todos os membros da Laorte, nos convidou para a gente falar um pouquinho sobre a osteologia dos membros superiores, tá? Dentro do estudo ósseo, da estrutura, né, dos membros superiores, nós temos duas regiões específicas, né, que compreendem, que formam aí como um todo o nosso esqueleto, né, propriamente dito, dos membros superiores, tá? Essa sigla aqui, viu, MMSS, significa membros superiores, para quem não está acostumado um pouquinho aí com essas terminologias, tá certo? Então, dentro Professor, dos membros superiores... Oi? Pois não? desculpa atrapalhar. Eu acho que o senhor não está transmitindo. Está aparecendo para a gente os slides, mas não está no modo apresentação. Só um momento, viu? Uhum. Deixa eu sair e entrar novamente. Só pode botar a apresentação, professor, como tela inteira. E aí vai aparecer a apresentação dos slides. Mas ela, para mim, aqui está aparecendo como tela inteira. Vê se foi agora. Não, ainda não, professor. Só um momentinho, então, deixa eu ver aqui. Deixa eu começar de novo. Foi agora? Ainda não, professor. O senhor faz o seguinte, o senhor sai da apresentação e coloca para apresentar, aí coloca apresentar a tela inteira. No caso, no Meet, não precisa ser no slide. Peraí, calma, vamos lá. Vou começar tudo zero. Certo. Aí quando o senhor clica em transmitir,
E aí tem janela, guia, aba, tela inteira. Só coloca. Tá, deixa eu só um momentinho aqui, para eu abrir de novo a apresentação. Fechei para a gente começar tudo do zero novamente. Vamos lá. Vai, meu assessor para assuntos aleatórios de tecnologia, Matheus Gênese. Eu vou transmitir tela inteira. Pronto, vamos lá, tela inteira. Aí não aparece, só aparece a tela aqui do Meet. Deixa eu ver se vai aqui agora, sim, um momentinho. Você já clicou para transmitir? Pode autorizar. Aí vai aparecer a tela do Meet e só precisa mudar a tela. Pronto. Agora tenta mudar a tela e botar a apresentação. Pronto, agora foi, professor. Chegou? Maravilha, então. Olha aí, meu assistente de assuntos aleatórios de tecnologia, Matheus Gênese. Tá passando aí para vocês? Tá sim, professor. Ok. Então, voltando aqui ao que a gente estava comentando, dentro do esqueleto ósseo dos membros superiores, nós temos dois segmentos principais que formam os membros superiores. Nós temos uma região denominada de cintura escapular, ou algumas pessoas costumam chamar de cíngulo dos membros superiores, que é a região formada pelo osso da clavícula e pelo osso da escápula. Esse segmento faz uma interligação da parte livre do membro, que é a parte livre, é essa parte mais móvel, onde a gente tem o braço, o antebraço e a mão propriamente dita. Então, essa cintura escapular faz a interligação entre a estrutura livre do membro com o esqueleto axial, que ou seja, com o nosso tronco. E no caso dos membros superiores, em especial, com o nosso tórax, tá? Por intermédio de uma articulação que existe aqui, ó, entre o osso do externo e o osso da clavícula. Essa região é chamada de cintura escapular ou cíngulo dos membros superiores, formado pelos ossos da clavícula e da escápula. E a gente tem a porção livre dos membros superiores, que é formado pelo esqueleto que está presente, então, no braço, no antebraço e na mão, propriamente dita. Então, na região do braço, nós temos o osso do húmero. Na região do antebraço, dois ossos paralelos entre si, né? Um mais lateral e um mais medial. O lateral é sempre o rádio, o osso do rádio, e o osso mais medialmente localizado no antebraço é a una, sempre lembrando, viu, que a gente está considerando aqui o indivíduo sempre em posição anatômica, que é a posição padrão de descrição das estruturas anatômicas do nosso corpo. E, por último, a gente tem o segmento final aqui da mão propriamente dita, onde temos uma região de transição entre antebraço e mão, denominada de região do punho, onde a gente tem pequenos ossos aqui, né? Uns ossos denominados de ossos do carpo. E a gente tem aqui a região da mão propriamente dita, com os ossos do metacarpo e das falanges proximal, médias e distais, tá? A gente vai ver cada um deles com mais calma a partir de agora, tá? Então, olha só, dentro da região da cintura escapular, o primeiro osso que nós temos é a clavícula, tá? Se a gente observar o formato aqui, ó, a gente tem uma visão superior nessa imagem do lado esquerdo aqui da clavícula e aqui uma imagem inferior da clavícula, tá? Nessa região mais superior da clavícula, a gente consegue observar que a clavícula ele é um osso em formato de aproximadamente de uma letra S. Ele tem um formato sigmoide, tá? Então ele tem duas extremidades, uma extremidade aqui, ó, uma ponta, e a outra extremidade aqui. Essas extremidades recebem denominações específicas, principalmente de acordo com os ossos com as quais elas se articulam em articulações específicas da clavícula, tá? Então, a clavícula tem duas extremidades. Uma extremidade que é mais arredondada, que é mais dilatada, que é voltada para a linha mediana do nosso corpo, que é a chamada extremidade medial da clavícula, ou também denominada de extremidade external da clavícula, porque forma aqui, ó, a articulação com o osso externo do nosso tórax. E nós temos uma outra extremidade do outro lado agora, voltado para o lado lateral, voltado para a região da parte livre do membro. É uma extremidade dita extremidade lateral da clavícula, ou também chamada de extremidade acromial da clavícula, porque essa extremidade se articula com uma porção do osso da escápula, que a gente vai ver daqui a pouquinho, denominado de acrômio da escápula, tá? Essas clavículas têm uma face superior e uma face inferior, tá? E nessa face inferior da clavícula,
nós temos dois elementos importantes aqui. Próximo da extremidade external da clavícula, na sua face inferior, nós temos uma área mais enrugada, uma área mais áspera, que é chamada de impressão do ligamento costoclavicular. Olha que nome complicado. Impressão do ligamento costoclavicular. Tem nada de complicado. Olha só, o ligamento costoclavicular, como o próprio nome diz, ele faz uma ligação. Ele interliga a primeira cartilagem costal, a primeira cartilagem das costelas, com a face inferior da clavícula. E ele limita, impede, por exemplo, que as duas clavículas sejam deslocadas superiormente na sua extremidade mais medial. Então, essa é uma área de fixação do ligamento costoclavicular. Por isso que se diz que é a impressão do ligamento costoclavicular. Já na extremidade mais próxima da extremidade acromial, né, ou a extremidade lateral da clavícula, nós temos uma proeminência óssea, uma ponta óssea que se desenvolve aqui, chamada de tubérculo conoide. Tubérculo conoide, aqui, ó, e logo próximo do tubérculo conoide, mais lateralmente a ele, a gente tem uma pequena linha áspera, né, uma linha articular chamada linha trapezoideia, ou linha trapezoide, que são dois pontos de ligamentos, são dois pontos de fixação de ligamentos importantes de uma articulação que existe entre a clavícula e a escápula, chamada articulação acromio-clavicular. Nessa extremidade lateral, a clavícula se fixa com o acrômio. E um dos elementos fixadores dessa clavícula é um ligamento. É um ligamento chamado ligamento coracoclavicular, que parte de uma estrutura do processo coracoide da escápula. Calma, a gente vai ver daqui a pouquinho. E esse ligamento, na verdade, ele é um feixe que se bifurca em dois feixes ligamentares secundários, chamados de ligamento conoide, que vem exatamente aqui, ó, para o tubérculo conoide da clavícula, e o ligamento trapezoide, que vem exatamente aqui, ó, mais lateralmente, para a linha trapezoidal da clavícula. Então, a clavícula tem como elementos ósseos, como acidentes ósseos principais, essas duas extremidades, a extremidade external da clavícula e a extremidade acromial, bem como na sua face inferior, a impressão do ligamento costoclavicular, como também aqui, ó, o tubérculo conoide e a linha trapezoidea, aqui, ó, ou linha trapezoidal da clavícula, tá? Associado a isso, ó, bem aqui próximo da extremidade lateral, a gente consegue observar melhor, mas é um sulco, é uma leve depressão que corre toda a face inferior da clavícula, denominada de sulco para o músculo subclávio. Olha o nome do músculo, subclávio, porque ele se localiza abaixo da clavícula. E ele se fixa na clavícula exatamente nesse sulco, que tem o nome dele, sulco para o músculo subclávio. Então, aqui, ó, a gente tem uma leve depressão óssea, que é um ponto de fixação, de inserção do músculo subclávio. O músculo subclávio é um importante músculo estabilizador da clavícula e um músculo que faz uma leve depressão, traciona a clavícula para baixo. Tranquilo aí, clavícula? Beleza? Ok. Olha só, vai anotando aí, viu? Qualquer dúvida que vocês tiverem, no final a gente vai máximo de perguntas possíveis. Caso não seja possível responder todas as perguntas, a gente faz então depois, a gente anota, vocês enviam os e-mails de vocês com as perguntas que a gente responde todas elas sem nenhum. Vamos seguir. Quando a gente vem então para o outro osso da cintura escapular, a gente chega na escápula. Olha só, a escápula já foi, viu, antigamente chamada de omoplata. Esse nome não existe mais, tá joia? Hoje é escápula. Tá? E a escápula ele tem é um osso que tem um formato aproximadamente triangular. Aproximadamente triangular, que apresenta. Olha, essa figura da direita é uma figura de uma visão anterior, de uma visão ventral da esquerda. Essa imagem da esquerda é uma imagem de uma visão anterior, o dorsal da escápula. Tá certo? Nessa imagem anterior da escápula, nós temos uma leve depressão aqui, ó, bem no centro da escápula, chamada de fossa subescapular. Fossa subescapular. E essa fossa recebe essa denominação porque aloja nessa região um músculo, chamado de músculo subescapular, que é um músculo importante, viu? É um músculo que constitui parte do manguito rotador, é um músculo importante porque realiza, entre outras funções, principalmente a função de
rotação interna do ombro, ou da articulação do ombro, ou do húmero propriamente dito. Tá certo? Fossa, então, aqui, subescapular. Quando a gente vai para a face posterior, na face posterior da escápula, nós temos uma elevação óssea importante, grande, viu? Uma elevação óssea importante aqui ó, na região posterior da escápula, e que faz com que essa região posterior da escápula seja dividida em duas regiões, em duas fossas, tá? Uma fossa que fica acima dessa estrutura aqui, e uma fossa que fica abaixo dessa estrutura. Essa estrutura, essa elevação óssea, que divide a região posterior da escápula em duas fossas, é chamada de espinha da escápula. Espinha da escápula. Então, essa espinha da escápula divide, separa a região posterior da escápula em duas fossas. Uma fossa que fica acima da espinha da escápula, que é chamada fossa supra, acima. Fossa supraespinhal ou supraespinhosa da escápula. E uma outra fossa, que fica abaixo da espinha da escápula, chamada fossa infraespinhal ou fossa infraespinhosa. Há quem ainda chame, viu, de fossa infraescapular e supraescapular. Tanto faz você utilizar qualquer uma dessas três denominações, tá bom? Então, na região posterior da escápula, tem uma elevação óssea importante, denominada de espinha da escápula. E que essa espinha divide a região posterior da escápula em duas fossas. Uma fossa supraespinhal, acima da espinha, e uma fossa infraespinhal, abaixo da espinha da escápula. Tá certo? Além disso, a escápula também apresenta as bordas, ou também chamada de margens da escápula. Existe uma margem ou uma borda que é voltada lateralmente, ou seja, em direção distante da linha mediana do nosso corpo, em direção à articulação do ombro, que é a chamada margem lateral, ou também chamada de margem axilar da escápula. Margem lateral ou margem axilar da escápula. Existe também uma margem aqui, ó, voltada para a linha mediana do nosso corpo, voltada então ali para a região próximo das nossas vértebras da coluna vertebral, que é a chamada de margem medial ou margem vertebral da nossa escápula, tá? E tem uma margem superior aqui em cima, ó, ou também chamada de borda superior, que fica acima. Então, na verdade, a escápula, por ser um osso aproximadamente triangular, ela apresenta três margens. Uma margem lateral, ou também chamada de axilar. Uma margem medial, também chamada de margem ou borda vertebral. E uma margem ou borda superior da escápula. Tá certo? Olha só, o encontro dessas margens ou dessas bordas vai conferir três ângulos à escápula, que são chamadas de ângulos escapulares. Olha só, o encontro da margem lateral ou axilar com a margem medial, ó, aqui embaixo, ó, o encontro da margem axilar ou lateral com a margem medial ou vertebral forma aqui embaixo um ângulo chamado de ângulo inferior da escápula. Ângulo inferior da escápula. É o encontro aqui, ó, da margem medial com o da margem lateral. Forma o ângulo inferior da escápula. Tá? Olha só agora. A margem medial, quando se encontra com a margem superior, forma aqui em cima, ó, o ângulo superior da escápula. E agora, ó, a margem axilar ou lateral, quando se encontra com a margem superior aqui, ó, forma o ângulo lateral da escápula. É exatamente aqui no ângulo lateral onde o osso do húmero, que é o osso do nosso braço, vai se encaixar com a escápula. E daqui a pouco a gente vai ver isso com mais calma. Tá certo? Bom, então a escápula tem uma fossa anterior, duas fossas posteriores separadas pela espinha da escápula. A fossa supraespinhal e infraespinhal. A escápula ainda tem três margens, medial, lateral e superior, e três ângulos, inferior, superior e lateral. Tranquilo até aí, né? Olha só. A espinha da escápula, que é essa elevação óssea que a gente viu aqui, ó, a espinha da escápula, ela, na sua extremidade lateral, ela se projeta lateral e anteriormente, ou seja, vem para frente, ó. Se projeta lateral e anteriormente, formando esse elemento ósseo aqui, ó, que a gente chama de acrômio da escápula. Ei, você consegue palpar isso facilmente aqui, ó, na região superior do ombro.
Quando você toca aqui essa região óssea superior do ombro, você está tocando, muito provavelmente, essa estrutura óssea aqui chamada de acrômio da escápula. Olha ele aqui numa outra visão, ó, vindo aqui para frente, ó, a região aqui, ó, do acrômio da escápula. Fechou? Ok? Olha só, quando a gente vai para a região anterior da escápula, aí aqui, ó, na borda superior da escápula, nós temos uma outra proeminência óssea que se destaca, ó, se desloca anterior e lateralmente. Se desloca, ó, antero e lateralmente. Essa proeminência óssea aqui, ó, é chamada de processo coracoide da escápula. Processo coracoide da escápula, que também é possível de ser palpado aqui na região anterior, próximo da articulação do ombro. Chama-se de processo de escápula. E cavidade glenoide da escápula, ou cavidade glenoidal. Essa cavidade glenoidal é importante, porque aí, ou também no articulação humeral, porque você do ombro. Cavidade glenoide da escápula. Glenoide da escápula. Se vocês observarem, ó, a cavidade glenoide ela tem um formato aproximadamente ovalado, dilatado aqui, ó, e logo em seguida ela sofre um pequeno estreitamento, chamado de colo da escápula. Chamada de colo da escápula, tá? Então aqui cavidade glenoide e aqui o colo da escápula circundando a cavidade glenoide. Essa cavidade glenoide ainda tem duas proeminências ósseas, uma abaixo e uma acima dela. São dois tubérculos ósseos. Acima da cavidade glenoide existe o tubérculo acima, supraglenoidal da escápula, que é um importante ponto de fixação do músculo. Sabe de que músculo? Da cabeça longa do músculo bíceps braquial. Se fixa aqui acima, no tubérculo supraglenoidal da escápula. E abaixo da cavidade glenoide, uma outra elevação óssea, chamada de tubérculo infraglenoidal da escápula, que também é um importante ponto de fixação óssea, ou muscular, perdão, um importante ponto de fixação muscular, porque o tubérculo infraglenoidal da escápula é o ponto de fixação da cabeça longa do músculo tríceps braquial. Tá certo? Eu estou escutando alguns blic, blic, aí é alguém que está levantando a mão, quer fazer alguma pergunta? Professor, vou avisar aqui que é para a gente colocar as dúvidas no chat. Vou voltar. Está aparecendo a tela de apresentação? Sim, professor. Agora, o áudio do senhor está travando um pouco. Acho que se o senhor desligar a câmera, fica Garotos, melhor. agora sim. Melhorou? Melhorou agora. Melhorou agora? Melhorou. Beleza, vamos lá. É um mau contatinho, acho que aqui no microfone. Bom, saindo da escápula, então a gente chega no osso do húmero, tá? E o osso do húmero é um osso longo. E qualquer osso longo, ele tem duas extremidades que são denominadas de epífises. Então, existe uma epífise mais superior, também chamada de epífise proximal, e uma epífise mais inferior, chamada de epífise distal. Tá? Entre as duas epífises, ou seja, entre as duas extremidades, a gente tem um corpo. Um corpo que é denominado normalmente de diáfise. Diáfise. Então, a gente tem uma epífise proximal, uma diáfise e a epífise distal. Na epífise proximal, ou seja, na extremidade proximal do húmero, essa aqui, ó, na extremidade superior, que é um destaque aqui, ó, na epífise proximal do húmero, nós temos essa estrutura arredondada aqui, ó, importante, chamada de cabeça do húmero. E essa cabeça humeral, tá, é uma importante estrutura óssea do húmero, porque é ela que forma, que se articula com a cavidade glenoide da escápula, tá? E essa cabeça do húmero, então, ela gira
e ela se movimenta em relação à cavidade glenoide da escápula, permitindo que a nossa articulação do ombro realize os movimentos que são característicos dessa. Por falar nisso, a articulação do ombro é uma das articulações, se não a mais móvel de todo o nosso corpo. E um dos motivos é pelo formato circular da cabeça do húmero, que permite uma grande liberdade dos movimentos que a nossa articulação realiza. Já? Logo após, ou logo no entorno da cavidade, ou melhor, da cabeça do húmero, nós temos uma região que sofre um pequeno estrangulamento, uma pequena diminuição de diâmetro, que é chamado de colo anatômico do húmero, que fica aqui no entorno da cabeça do húmero. Aqui tem um leve tracejado, não sei se está todo mundo conseguindo observar, mostrando exatamente essa região do colo anatômico do húmero. Logo após o colo anatômico, nós temos duas proeminências ósseas importantes, que são chamadas de tubérculos do húmero. Um de um tamanho menor, chamado tubérculo menor do húmero. Olha ele aqui, ó. Menor, chamado tubérculo menor do húmero. E outro maior, que é chamado de tubérculo maior do húmero. O tubérculo menor do húmero fica localizado mais anterior na superfície óssea do húmero. Já o tubérculo maior, ele é mais lateralmente localizado. Ele é mais lateralizado na superfície óssea do húmero, tá? Então, a gente tem aqui um tubérculo menor do húmero e um tubérculo maior do húmero. Ei, presta atenção, que esses tubérculos maior e menor do húmero são pontos importantíssimos de fixação de muitos grupamentos musculares que se fixam aqui na região do ombro, tá? Então, normalmente, os músculos que se fixam no tubérculo menor do húmero executam alguns movimentos característicos, como os movimentos de adução e rotação interna, por exemplo. Já os músculos que se fixam no tubérculo maior do húmero, normalmente executam como movimento principal o movimento de rotação externa do húmero ou do ombro como um todo. Já é? Bom, entre esses dois tubérculos, maior e menor, nós temos uma leve depressão, ó, longitudinal. Olha ele aqui, ó. Entre o tubérculo menor e o tubérculo maior, nós temos uma depressão aqui, ó, longitudinal no osso do húmero, que é um sulco que fica localizado entre os dois tubérculos. Portanto, é dito sulco intertubercular do húmero. Sulco intertubercular do húmero. E aqui, de novo, viu? É um ponto importantíssimo, porque é por esse sulco que passa o tendão da porção longa do músculo bíceps braquial. Já passa exatamente pelo sulco intertubercular do húmero e segue seu trajeto até chegar lá no rádio, onde ele vai se fixar. A gente vai ver daqui a pouquinho. Já? Bom, logo após, então, a epífise proximal, nós temos uma região de estrangulamento. De novo, ó, de diminuição do diâmetro do osso. Na transição entre epífise proximal para diáfise, nós temos um estrangulamento, uma diminuição, uma redução do diâmetro ósseo, chamado aqui de colo cirúrgico. Ei, olha o nome. Colo cirúrgico. E aqui é um ponto importantíssimo, porque é um ponto frequente de fraturas ósseas na região proximal do húmero. Tá? Então, com muita frequência, indivíduos que sofrem, por exemplo, queda de cavalo, quedas de bicicleta, quedas de moto, por exemplo, que normalmente apoiam o membro superior no chão para parar um pouco da queda, eventualmente sofrem fraturas no húmero e com muita frequência essas fraturas incidem sobre o colo cirúrgico, que é essa porção de estreitamento do diâmetro na relação aqui na transição entre epífise proximal e diáfise do húmero. Tá certo? Bom, quando a gente segue para a diáfise do húmero, nós temos uma área aqui localizada mais anterolateralmente, tá? Localizada mais anterolateralmente, uma área enrugada, uma área áspera, que forma em alguns indivíduos, às vezes, o formato de uma letra V, tá? Que é chamada aqui de tuberosidade deltoide do húmero. Tuberosidade deltoide do húmero. Como o próprio nome já induz, né, indica, essa tuberosidade deltoide é um ponto de fixação do músculo deltoide. É um ponto de inserção distal do músculo deltoide aqui no húmero.
Já? Seguindo adiante, descendo, né, aqui pelo corpo do húmero, a gente vai chegar na epífise distal do húmero. E quando a gente chega na epífise distal do húmero, a gente tem aqui, tá? Inicialmente, duas proeminências ósseas, uma mais medialmente localizada, maior, de maior tamanho, tá joia? E uma menorzinha aqui, ó, na região mais lateral, tá? Além dessas duas projeções ósseas, nós temos aqui na região mais inferior, tá? Na região mais inferior da... Eita, perdão. Saí, não foi sem querer. Aqui na região mais inferior da epífise distal do húmero, duas outras proeminências ósseas. Olha, uma que tem um formato aqui, ó, aproximadamente de um carretel. Um carretelzinho, que é chamada de tróclea. Tróclea do húmero. Tróclea do húmero. Mais medialmente localizado, ó, tróclea do húmero. E mais lateralmente, do lado dela, essa proeminência óssea aqui, ó, um pouco mais arredondada, chamada de capítulo do húmero. Capítulo do húmero. Então, aqui na epífise distal, a gente tem a tróclea, que é esse carretelzinho aqui, ó, e temos o capítulo do húmero, tá? A tróclea mais o capítulo, os dois em conjunto, formam uma região denominada de côndilo do húmero. Côndilo humeral, tá? Ou côndilo do húmero. É a tróclea mais o capítulo, tá certo? Então, olha só, acima do côndilo, na região mais medial, temos essa proeminência óssea aqui, ó, avantajada, grande, facilmente palpável na sua aqui, ó, próximo da articulação do seu cotovelo. Aqui na região medial. Não tem uma região onde a gente bate aqui que normalmente dá um choquezinho? Pois bem, logo acima dessa região do choquezinho tem uma pontinha óssea importante, grande, que é essa ponta aqui, ó, que a gente está vendo aqui, ó, essa proeminência óssea, que é chamada de epicôndilo medial do húmero. Epicôndilo medial do húmero. Esse ponto de epicôndilo medial é extremamente importante. Sabe por quê? Olha, quase todos os movimentos que você faz com os dedos da sua mão e com o punho, os músculos que fazem esse movimento, grande parte deles se fixa no epicôndilo medial do húmero. Se fixa no epicôndilo medial do húmero. Do lado lateral, a gente tem uma outra proeminência óssea, de um tamanho um pouco menor, tá? Que fica localizado também acima do côndilo, só que na região mais lateral agora. E é por isso chamado, então, de epicôndilo lateral do húmero. E esse ponto aqui é um ponto importante de fixação, por exemplo, dos músculos que agora fazem os movimentos de extensão. Extensão de dedos e extensão do punho. Extensão de punho e de dedos. A maioria dos músculos que fazem extensão de punho e de dedos da sua mão se fixam proximalmente aqui no epicôndilo lateral do húmero. Então, essa região aqui, ó, distal do húmero, é muitíssimo importante. Não apenas pelo fato de ter os pontos de fixação muscular, mas porque a tróclea e o capítulo, elas se articulam diretamente com os ossos do antebraço, rádio e una, para formar a articulação do nosso cotovelo. Tá certo? Bom, acima da tróclea, vocês estão conseguindo observar aí, ó, tem uma pequena depressão, arredondada, oval, chamada de fossa. Chama-se de fossa coronoide do húmero. Fossa coronoide do húmero. E, acima do capítulo, nós temos uma outra leve depressão, que chama-se de fossa radial do húmero. Então, aqui a gente tem, ó, a tróclea e o capítulo, o epicôndilo medial e o epicôndilo lateral. E as fossas, fossa coronoide e fossa radial do húmero. Isso na região anterior da epífise distal do húmero. Quando a gente vai para a região posterior dessa epífise distal, a gente encontra aqui, ó, uma outra depressão, chamada agora de fossa do olécrano, ou fossa do olecrâneo. Ou você chama de fossa do olécrano, ou fossa do olecrâneo, tanto faz. Tá joia? Tranquilo aí no número? Beleza. Vamos seguir adiante. Aí a gente chega no antebraço. E no antebraço a gente vai ver, então, primeiro o osso da una, que é o osso mais medialmente localizado nessa região do nosso antebraço. Tá certo? Na região da una, e a una também é um osso longo, que, portanto, tem uma epífise proximal, uma diáfise e uma epífise distal.
Tá certo? Na epífise proximal da una, a gente tem em destaque ela aqui, ó. A gente tem essa ponta óssea, essa outra proeminência óssea, que é chamado de olécrano da una, ou olecrânio da una. Olha só, esse olécrano ou esse olecrânio é exatamente quando você faz uma flexão do cotovelo, essa ponta óssea que você palpa facilmente aqui próximo do seu cotovelo, é exatamente o olécrano ou o olecrânio da una. Esse olécrano é ele que se encaixa, por exemplo, aqui na fossa do olécrano do húmero, quando você faz o movimento de esticar o cotovelo, o movimento de extensão da articulação do cotovelo, o olécrano, então, se encaixa nessa fossa do olécrano. Fechou? Aqui, ó, olécrano. Bom, logo abaixo do olécrano, na sua região mais anterior, a una apresenta uma incisura, que é esse espaço aqui, ó. Uma reentrança óssea, uma incisura, chamada de incisura troclear da una. Ei, incisura troclear da una. Essa incisura troclear da una serve para receber a tróclea do úmero, para formar aqui a articulação entre úmero e una. Então, se articula aqui, ó, o úmero, a tróclea do úmero, se encaixa exatamente aqui, ó, na incisura troclear da una, para formar uma articulação úmero-unar. Para formar a articulação úmero-unar. Certo? Aqui, ó, para formar a articulação úmero-unar. Logo ao final da incisura troclear, nós temos essa ponta óssea aqui, ó. Essa ponta óssea, ó, que é uma proeminência óssea denominada de processo coronoide da una. Processo coronoide da una. Ei, você acabou de ver no úmero que acima da tróclea nós temos uma fossa. E é uma fossa denominada de fossa coronoide do úmero. E essa fossa coronoide recebe exatamente o processo coronoide da una quando você faz o movimento de flexão do cotovelo. Quando você faz o movimento de flexão do cotovelo, o processo coronoide da una encaixa-se na fossa coronoide do úmero. Fechou? Tranquilo aí? Então aqui a gente tem o olécrano da una, a incisura troclear e o processo coronoide da una. Tá? Na face, preste atenção agora, na face lateral da una, ainda na epífise proximal, nós temos uma pequena área articular, olha, uma faceta articular. E essa faceta articular, ela recebe a cabeça do osso do rádio numa articulação que vai se formar aqui no antebraço, chamada articulação rádio-unar proximal. Portanto, essa faceta articular normalmente se chama de incisura radial da una. Ei, cuidado com o jogozinho de termos aí, tá? Chama-se incisura radial da una, que é esse ponto articular na una que recebe a cabeça do rádio para formar aqui uma articulação rádio-unar proximal. Essa estrutura aqui é chamada de incisura radial da una. Tá certo? Incisura radial da una. E pouco abaixo dessa incisura radial da una, a una apresenta uma elevação óssea. Aqui, ó, uma área enrugada, uma elevação óssea, denominada de tuberosidade da una. Tuberosidade da una, que também é um ponto importante de fixação de músculos nessa região do antebraço. Tá certo? Então, proximalmente, a una tem o seu olécrano, a incisura troclear, o processo coronoide, a incisura radial da una e a tuberosidade da una. Tá certo? Aí a gente sai da epífise proximal e chega na diáfise da una. A diáfise da una não tem nenhum elemento característico ósseo de grande importância, a não ser a margem, uma borda da una que é voltada mais lateralmente. Então, a borda lateral da una, ok? A borda lateral da una, ela é uma borda bem fina. Em alguns casos, viu, ela é cortante. Se você pegar essa borda lateral da una e passar pela sua mão com força, ela pode vir a cortar de tão fina, de tão delgada que ela é. Essa margem, portanto, essa margem lateral da una, ela é denominada de margem interóssea. De margem interóssea, porque ela fica voltada
para o osso do rádio. Ou seja, ela fica voltada entre o osso da una e o osso da rádio. Por isso dito margem interóssea da una. Margem interóssea da una. E na região distal, ou seja, na epífise distal da una, nós temos aqui uma área arredondada, distalmente, chamada de cabeça da una. Ei, preste atenção, que no osso da una, a cabeça se localiza distalmente. Vocês vão ver que os ossos longos, de uma forma geral, os ossos que possuem cabeça como um dos elementos ósseos, normalmente a cabeça dos ossos, ela é localizada na região proximal do osso. Na una, não. Na una, a cabeça ela é localizada na região mais distal do osso. Aqui, ok? Cabeça da una. E na região mais medial ainda da una, existe uma leve proeminência óssea aqui, essa pontinha óssea aqui, que é chamada de processo estiloide da una. Ei, e você consegue palpar ele facilmente aqui, quase que na transição antebraço-punho, essa pontinha óssea aqui, facilmente palpável, ok? Se você palpar o osso da una e vir seguindo com ele distalmente até chegar próximo da mão, você vai conseguir palpar uma ponta óssea que tem aqui, que é exatamente essa proeminência aqui, do processo estiloide da una. Processo estiloide da una. Tranquila, una aí? Ok? Podemos seguir? Vamos nessa. Aí a gente chega no outro osso do antebraço, que é o osso do rádio, tá? Então, o osso do rádio, como a una, como o osso do húmero, são ossos do tipo longo. Então, a gente tem aqui uma epífise proximal, uma diáfise e uma epífise distal. Tá certo? Na epífise proximal do rádio, nós temos um destaque de novo aqui para ele, para a epífise proximal do rádio. Olha só, a epífise proximal do rádio apresenta uma região circular, ok? Apresenta uma região circular denominada de cabeça do rádio. Denominada de cabeça do rádio. Ei, essa é a cabeça do rádio que se articula aqui, na incisura radial da una, aqui na região proximal do osso da una, tá? Então a gente tem aqui, a cabeça do rádio. Deixa? E preste atenção aqui agora. Acima da cabeça do rádio, aqui em cima, acima da cabeça do rádio, essa cabeça do rádio, ela não é plana. Ela tem uma depressão. Ela tem um afundamento na superfície da cabeça do rádio. E esse afundamento, essa depressão em cima, no topo da cabeça do rádio, é chamada de fóvea. Fóvea da cabeça do rádio. Ei, é essa fóvea da cabeça do rádio que recebe aqui, o capítulo do rádio, na articulação entre o húmero e o rádio. Por isso que aqui, acima do capítulo, existe uma fossa chamada de fossa radial. E essa fossa radial serve para receber a cabeça do rádio quando você faz o movimento de flexão do antebraço. Já? Flexão do antebraço. A cabeça do rádio encaixa-se, então, aqui, na fossa radial do húmero, que fica acima do capítulo do húmero. Já? Então, a gente tem aqui, a cabeça do rádio e, acima dela, no topo da cabeça do rádio, a fóvea da cabeça do rádio. Já? Logo depois da cabeça do rádio, a gente consegue observar aqui, um estreitamento do diâmetro do osso do rádio. A gente chama normalmente em anatomia esses estreitamentos de estrangulamento, tá? Então, a cabeça do rádio sofre uma redução do seu diâmetro logo aqui abaixo, Essa porção que sofre esse estrangulamento, essa redução do diâmetro, é chamada de colo. Colo do rádio. Colo do rádio. Achou? E logo abaixo do colo do rádio, a gente tem uma proeminência óssea, uma elevação óssea, um enrugamento ósseo no rádio. E esse enrugamento é chamado de tubérculo do rádio, ou tuberosidade do rádio. Ei, tem uma importância chave esse tubérculo do rádio. Ele é o ponto de fixação distal da maior parte do nosso músculo bíceps braquial, que é um importante músculo para a realização do movimento de flexão do antebraço e do movimento de supinação do antebraço. O bíceps braquial se fixa distalmente, prioritariamente aqui,
no tubérculo ou na tuberosidade do rádio. Inclusive, tem alguns autores que denominam essa região de tubérculo bicital do rádio, já para identificar que aqui é um ponto de fixação distal do músculo bíceps braquial. Olha ele aqui, ó, tubérculo do rádio, tubérculo do rádio. Já? Bom, quando a gente sai, então, da epífise proximal do rádio, a gente entra na diáfise, a gente tem uma margem aqui, ó, que é a margem, agora a margem medial do rádio, é que é a margem fina. Olha aqui, ó, é que é a margem ou a borda cortante. Como a gente tinha na una, na margem lateral da una, a gente tem no rádio a margem lateral, a margem medial do rádio. Ei, a margem lateral da una fica voltada para a margem medial do rádio. Essa margem, então, agora medial do rádio, é denominada de margem interóssea, porque vai ficar voltada para o osso da una. A margem lateral da una é dita interóssea, porque fica voltada para o rádio. Ok? Então, aqui, ó, a gente tem a margem interóssea do rádio, ou a borda interóssea do rádio. Tá? E aí a gente chega na epífise distal do rádio. Nessa epífise distal, a gente tem uma área articular aqui, ó, inferior no rádio. Aqui embaixo, ó, o rádio apresenta uma face articular, que é uma face articular que vai se articular com os ossos do nosso punho. Olha o rádio aqui, ó. Essa face aqui, ó, inferior do rádio, vai se articular com os ossos do carpo, que são os ossos que estão aqui, ó, na fileira proximal do nosso punho. Por isso, essa face inferior aqui do rádio é chamada de face articular do rádio. Ou alguns livros ainda trazem, alguns autores trazem o nome de face articular cárpica do rádio. Já também para identificar que é a face que vai fazer uma articulação com os ossos do carpo. Diferentemente da una, o rádio, sim, o rádio se articula com os ossos do carpo. A una não. A cabeça da una não se articula com os ossos do carpo. Tá vendo que tem um espaço aqui grande, ó, entre a una e os ossos do carpo. A gente vai ver que daqui a pouco, nesse espaço, tem um disco articular que se interpõe aqui. Certo? A una não se articula com os ossos do carpo. O rádio, sim. O rádio, sim, se articula com os ossos do carpo através da face articular cárpica do rádio. Tá certo? Além disso, o rádio tem, nessa região mais distal, na sua face medial, tá? Uma outra faceta articular, ó, que agora é chamada aqui de incisura ulnar do rádio. E essa incisura ulnar do rádio é exatamente o ponto de encaixe da cabeça do rádio, da cabeça da una no rádio. Só, a cabeça do rádio se articula com a una na incisura radial da una. Agora, a cabeça da una se articula com o rádio na incisura ulnar do rádio. Cuidado com esses joguinhos de termos aí do rádio, da una, radial e ulnar, para você não se confundir. Então, aqui, ó, a cabeça da una se articula com o rádio, ó, na incisura ulnar do rádio, formando o que a gente chama de articulação rádio-ulnar distal. Fechou? Rádio-ulnar distal. Tranquilo aí o rádio? E, além disso, o rádio tem, na sua extremidade distal, principalmente na sua margem mais lateral, uma outra ponta óssea, que, de novo, você consegue palpar aqui, ó, facilmente na região do punho, ou na transição entre antebraço e punho. Aqui tem uma ponta óssea que se destaca, uma proeminência óssea do rádio, também chamada de agora processo estiloide do rádio. Ei, a una tem o seu processo estiloide e o rádio também tem o seu processo estiloide. Então, essas duas proeminências ósseas que a gente consegue palpar aqui, ó, na transição antebraço-punho, a gente chama isso aqui de processos estiloides. O mais medialmente localizado é o da una, o mais lateralmente localizado é o do rádio. Tá certo? E aí a gente chega nos ossos da mão propriamente dita. Na transição entre antebraço e mão, a gente tem os ossos do carpo. E esses ossos normalmente são subdivididos em duas fileiras. Uma fileira mais proximal, mais próxima do rádio, que é formada por 4 ossos. No sentido, na direção lateromedial, ou seja, ó, isso aqui é o dedo polegar, o primeiro dedo da nossa mão, que é o mais lateral de todos.
No sentido látero-medial, na fileira proximal, os ossos são denominados assim, ó, escafoide, semilunar, piramidal, e em cima dele, o pisiforme. Escafoide, semilunar e piramidal, e em cima dele, o pisiforme. Isso numa visão anterior, numa visão dorsal, ó, escafoide, semilunar e piramidal. E lá na frente, um pequenininho aqui em cima, ó, o pisiforme. E na fileira distal, de novo, no sentido látero-medial, a gente tem aqui, ó, o osso trapézio, aqui trapezoide, aqui o capitato e aqui o osso amato, tá? Então, na fileira distal, trapézio, trapezoide, capitato e amato. Ok? Seguindo do punho, a gente chega na mão propriamente dita com os ossos denominados de metacarpos ou metacarpianos, ou ainda ossos metacarpais, tanto faz. E esses ossos são numerados no sentido lateromedial. Então aqui, ó, esse é o primeiro metacarpo, segundo, terceiro, quarto e quinto metacarpo. Esses ossos metacarpianos são ossos do tipo longo. Então eles têm uma extremidade proximal, uma diáfise e uma extremidade distal. Ou também chamada assim, ó, de base. As extremidades proximais podem ser chamadas de base dos metacarpos. As diáfises podem ser chamadas de corpos dos metacarpos ou dos metacarpianos. E as extremidades distais de cabeças dos ossos metacarpianos. Então, base, corpo e cabeça. Base, corpo e cabeça. Base, corpo e cabeça. Okay? Só apontar aqui, então, ó, base do terceiro metacarpiano. Aqui, cabeça do quinto metacarpiano. Tá certo? E quando a gente chega, sai dos metacarpos ou dos metacarpianos, a gente chega nos ossos conhecidos como falanges. Falanges. Olha só, cada dedo, do segundo ao quinto dedo, tem 3 falanges. O polegar, não. O polegar só tem 2 falanges, tá? Então, ó, todos os dedos do polegar ao quinto têm as primeiras falanges, que são denominadas de falanges proximais. Então, aqui, ó, falange proximal do polegar ou do primeiro dedo, falange proximal do segundo dedo, falange proximal do terceiro dedo, falange proximal do quarto dedo, falange proximal do quinto dedo. Todas as falanges são classificadas como ossos longos. Então, elas possuem uma extremidade proximal, uma diáfise e uma extremidade... Perdão, uma extremidade proximal, uma diáfise e uma extremidade distal. Uma extremidade proximal, uma diáfise e uma extremidade distal. Ou uma base, um corpo e uma cabeça. Uma base, um corpo e uma cabeça. Uma base, um corpo e uma cabeça. Tá? Os dedos que possuem 3 falanges, ou seja, do segundo ao quinto dedo, entre a primeira falange e a última falange, existe uma falange intermediária, denominada de falange média. Ei, média. Cuidado para não usar o termo falange medial. Não existe esse termo. O termo são falanges médias. Médias. Então, temos aqui, ó, falange média do segundo dedo, falange média do terceiro, falange média do quarto, falange média do quinto dedo. Tá? E quando a gente chega nas falanges distais, aí o dedo polegar volta a ter as falanges distais. Então, aqui é o falange distal do primeiro dedo, ou do dedo polegar, falange distal do segundo dedo, falange distal do terceiro, do quarto e do quinto dedo. Todas as falanges possuem suas bases, seus corpos e suas cabeças, ou suas extremidades proximais, suas diáfises e suas extremidades distais. Tranquilo até aí? Todo mundo? Todo mundo aí está acompanhando direitinho aí? Ok? Estamos sim, professor. Beleza. Aí a gente vai entrar agora num pouquinho que eu vou trazer um pouco da anatomia radiológica. Então vamos tentar identificar alguns desses elementos que a gente acabou de ver, alguns desses acidentes ósseos, tá? Nas imagens de algumas radiografias, em especial radiografias. Tá certo? Então vamos lá. Eu não vou entrar em detalhes aqui do estudo propriamente dito das radiografias, tá? Porque quem já viu um pouquinho ou quem não viu, vai ver ainda em algum outro momento, que existem os tipos de projeções das radiografias. Existem as radiografias em AP, PA, perfil, oblíquas, com tantos graus de inclinação, com tantos graus, enfim, que são os tipos de como a radiação X vai incidir sobre o paciente, tá? A radiação X incide sobre o paciente e nos exames de radiografias depende do poder de densidade do tecido para absorver mais ou menos radiações.
os tecidos mais densos, em especial os ossos, absorvem mais radiações, por isso que normalmente nas radiografias a gente consegue observar um pouco mais claramente as estruturas ósseas. A não ser o órgão do coração, de uma forma geral, porque ele tem toda uma arquitetura própria do entrelaçamento das fibras das 3 camadas musculares que conferem uma certa densidade ao tecido cardíaco. Mas, de uma forma geral, nas radiografias a gente consegue observar praticamente apenas as estruturas ósseas. Tá? Então, a gente tem aqui uma imagem, né, uma radiografia AP, ou seja, antero-posterior, da região do ombro. Onde a gente consegue observar aqui o osso da clavícula, a clavícula se articulando aqui com o acrômio da escápula. Tá? Aqui, clavícula, extremidade acromial da clavícula, e aqui, o acrômio da escápula. Num paciente que, porventura, tenha uma luxação acromio-clavicular, que é muito frequente, inclusive, viu, de acontecer, a gente teria um espaço aumentado aqui, uma área escura, mostrando a separação, normalmente, da clavícula e o acrômio. Lógico, sempre vai depender do grau de luxação, viu? Normalmente, no grau mais avançado, grau 3 ou 4 ali, de luxação acromio-clavicular, a gente tem um espaço aqui, mais evidente de separação da clavícula e do acrômio da escápula. Aqui a gente tem ainda uma parte da espinha da escápula, essa região mais posterior. Essa proeminência óssea que vocês estão observando aqui anteriormente é o processo coracoide da escápula. Tá? O processo coracoide. Aqui tem uma área mais arredondada, que é a cavidade glenoide da escápula, tá? Com a sua borda, a borda axilar e a cavidade glenoide da escápula. Pequenininha aqui, E aqui a borda axilar ou lateral da escápula. Aqui a gente tem o osso do húmero, com a cabeça humeral, se articulando na cavidade glenoide. Aqui a gente tem uma proeminência, né, dos tubérculos, né, aqui do tubérculo menor do húmero. Ele está girado aqui lateralmente. Esse aqui é o tubérculo menor do húmero. E aqui a cabeça humeral. Ok? De novo aqui, já acabei de falar, né? Era do húmero, para falar. Da cabeça do húmero e aqui do tubérculo do húmero. Aqui a gente está, de novo, no húmero, só que agora numa região mais distal. Aqui numa visão, as duas visões aqui são posteriores da articulação do cotovelo. Duas visões distais do húmero. Essa proeminência óssea que a gente já viu, maior, mas medialmente localizada, é o epicôndilo medial do húmero. Epicôndilo medial do húmero. É possível que vocês já tenham visto falar um termo assim, epicondilite. Existe a epicondilite medial e a epicondilite lateral. Tá? Essa epicondilite normalmente é uma inflamação, principalmente dos tendões dos músculos que aí se fixam. Tá? Então, aqui, do epicôndilo medial, a gente tem a fixação principalmente dos tendões flexores, de punho e de dedos. Nos tendões, ou no epicôndilo lateral, a gente tem fixação principalmente dos músculos extensores, de punho e de dedos. Já? Então, aqui, epicôndilo medial, epicôndilo lateral. Tá? A gente tem aqui, o capítulo do húmero, e aqui, essa curvaturazinha que faz, a tróclea do húmero. A tróclea do húmero. Já? Lá na frente, a tróclea do húmero. Aqui a gente tem a fossa do olécrano, e o olécrano aqui, se encaixando na fossa dele. Ok? O olécrano da una se encaixando na fossa do olécrano. Aqui a gente tem um espaço, uma linha articular. Alguém vai dizer, professor, será que é uma fratura no cotovelo? É não, viu? É não. Sabe por que tem essa linha de fratura? E é normal que tenha, e é bom que tenha, viu? É que aqui a gente está lidando com uma articulação do tipo sinovial. E todas as articulações sinoviais, elas são ditas sinoviais porque elas apresentam uma cavidade articular entre um osso e o outro, preenchida por um líquido, chamado de líquido sinovial. Então, como tem um espaço, aqui tem um espaço entre o osso do húmero e o osso da una e do rádio, para poder fazer a articulação do tipo sinovial. Tá? E aqui a gente tem a una propriamente dita. Tá? Aqui o olécrano da una e aqui a diáfise da una. Aqui nessa outra imagem, de novo, o epicôndilo medial do húmero, o epicôndilo lateral do húmero, aqui a fossa do olécrano, aqui o olécrano da una, aqui a cabeça do rádio, e aqui de novo, cabeça do rádio, e aqui o capítulo do húmero, e aqui a tróclea do húmero.
essa área mais elevada aqui do rádio, ó, é o tubérculo do rádio, ou a tuberosidade do rádio. E aqui a una, descendo aqui. E aqui a articulação, ó, rádio ulnar proximal. Aqui de novo, ó, a articulação rádio ulnar proximal. Aqui também, ó, tubérculo do rádio, tá? Ou tuberosidade do rádio. De novo, o cotovelo, ó, agora com o cotovelo em flexão aqui, ó, tá? Numa visão aqui, ó, medial. Isso aqui é a una, ó, olécrano da una, processo coronoide da una, incisura troclear da una, tá? Tuberosidade da una. E lá do outro lado agora, ó, o rádio, tuberosidade do rádio, cabeça do rádio. E aqui, ó, aqui tem o epicôndilo medial do úmero, né? Aqui atrás, a fossa do olécrano. E aqui na frente, a fossa coronoide, quando você fizer uma flexão com um ângulo maior. E lá do outro lado vai ter a fossa radial para a cabeça do rádio se encaixar acima do capítulo do úmero. Tá certo? Aí, ó, na região distal, a gente tem aqui, ó, rádio e una de novo, ó. Na região distal, a gente tem aqui, ó, a articulação radiocárpica, ou seja, a articulação do punho, né, entre a face articular do rádio com os ossos, ó, escafoide, semilunar, piramidal e pisiforme. Tá certo? E aqui a gente tem a una, ó, a cabeça da una, o processo estiloide da una e aqui o processo estiloide do rádio. E aqui a articulação, ó, rádio, ulnar, distal. Ei, eu falei um pouquinho antes que a una não se articula com os ossos do carpo. Entre a una e os ossos do carpo existe aqui, ó, um disco articular. Algumas pessoas chamam isso de fibrocartilagem triangular. Mesma coisa. É um disco articular que se interpõe entre os ossos do carpo e a una. Portanto, a una não se articula com os ossos do carpo. É tanto que a nomenclatura oficial da articulação do punho ela é dita radiocárpica ou radiocarpal, porque apenas o rádio se articula com os ossos do carpo. Tá certo? Olha, aqui uma outra imagem um pouco pior, né, de se observar, mas a gente tem aqui de novo ó, o rádio, né, o processo estiloide do rádio, aqui a cabeça da una, o processo estiloide da una, ó os ossos, ó, escafoide, semilunar, piramidal e o pisiforme aqui em cima. E aqui, ó, trapézio, trapezoide, capitato e amato. Aqui de novo, ó, trapézio, trapezoide, capitato e o amato. Tá? E os metacarpos, ó, o primeiro metacarpo, segundo, terceiro, quarto e quinto, com suas bases, corpos e cabeças, ou extremidades proximais, diáfises e extremidades distais dos metacarpos. Tá? Aqui o dedo polegar ó, só tem a falange proximal e a distal. Já os outros dedos não, tem a falange proximal, a falange média e a falange distal lá na pontinha, já desaparecendo aqui, ó, em alguns dos dedos, tá? Então, é importante da gente conhecer primeiro toda a anatomia, característica própria, normal, para depois a gente ir observar os exames de imagem, tá? Aqui de novo, ó, uma imagem mostrando aqui, ó, os metacarpos do primeiro ao quinto, as falanges, ó, proximal e distal, no polegar, e nos outros dedos, ó, a falange proximal, média e distal, proximal, média e distal, proximal, média e distal, ó, proximal, média e distal. Tá certo? Presta atenção que, eventualmente, aqui, ó, na base do polegar, alguns indivíduos podem apresentar o surgimento de pequenos ossos aí localizados, que são chamados de ossos do tipo sesamoides, que são daquela classificação de ossos extra, ossos do tipo supranumerários, ou seja, que são ossos classificados, que são ossos contabilizados além do número normal de ossos do esqueleto, tá? São ditos ossos supranumerários. Então, a base do polegar é um local que, com uma certa frequência, é possível de encontrar ossos sesamoides aqui. Então, cuidado se vocês encontrarem para não achar que é um fragmento ósseo qualquer que se desprendeu ou que fraturou, por exemplo, de um determinado indivíduo. Certo? Lógico, preste atenção. Os exames de imagens, viu, são exames do tipo complementar. São exames que vão complementar sua anamnese, seu exame físico,
né? Você vai estar com o paciente vai lhe relatar o que aconteceu, você vai fazer o exame físico, alguns testes naquele paciente, vai palpar, vai tocar no paciente, depois você vai analisar os exames de imagem para confirmar uma hipótese diagnóstica, né, que você já vem trabalhando aí no seu raciocínio clínico de acordo com o que o paciente vem dizer. Então, não é porque ele tem, às vezes, um ossinho pequeno, redondo aqui, que é uma fratura óssea, um fragmento ósseo que se desprendeu. Não. Pode ser claramente ou simplesmente um osso do tipo sesamoide. E o paciente não reclama de nada, viu? Às vezes não reclama de absolutamente nada. Tranquilo até aí? Aí, eu trouxe agora aqui algumas imagens que têm algumas alterações patológicas nos exames. Tá joia? Ó, essa é uma imagem, tá? Da articulação do ombro, tá? Então a gente tem aqui, ó, a cabeça do húmero, a gente tem aqui a clavícula ó, se articulando com o acrômio da escápula, a gente tem a cavidade glenoide, ó, onde ela foi parar. E o indivíduo tem uma, ó, aqui sim, viu? Uma fratura de escápula. Uma fratura do colo aqui, ó, da escápula. Uma fratura de escápula. Aqui é uma radiografia AP do ombro, tá? Antero-posterior do ombro, mostrando uma fratura da escápula. Então, olha só, os músculos que se fixam aqui na escápula podem ficar prejudicados na sua movimentação, na sua contração muscular, porque o osso pode perder a continuidade, né? Alguns ortopedistas chamam de perda de solução de continuidade, né? É quando o osso perde a continuidade com outro segmento, ou seja, quando ocorre uma fratura propriamente dita. Então, os músculos que se fixam aqui na escápula, como por exemplo o subescapular, que faz, por exemplo, o movimento de adução e rotação interna do ombro, pode ter seu movimento prejudicado porque o indivíduo está com uma fratura escapular. Aqui é até fácil de ver, né? Mas cuidado quando vocês forem observar exames de imagens de pessoas ou pacientes que vocês não conhecem ou não estão com ele. Preste atenção, quando a gente começa a fazer, né, cursos na área de saúde ou começa a se formar na área de saúde, mesmo que você não esteja fazendo medicina, você é o médico da família, né? Então, vem mãe, vem pai, vem tio, vem prima, papagaio, periquito, cachorro, vem todos os exames de imagem, vai chegar para você analisar. Mesmo que você não saiba de nada, as pessoas vão trazer exame de imagem para você analisar. Cuidado para não emitir nenhum diagnóstico, nenhuma conclusão precipitada naquele exame. Lembre-se que exames de imagens são exames do tipo complementares. O ideal é que você tenha um paciente com você, que você converse com o paciente, faça uma anamnese, um exame físico, para depois complementar o raciocínio de todo esse acompanhamento inicial com o paciente, que você já vai pensando ali que o paciente pode ter, aí você confirma com a visualização de alguns exames de imagem. Cuidado para a gente não dar diagnóstico por exames de imagens de pessoas que a gente não conhece. Porque, às vezes, ele pode ter alguma variação anatômica, e aquilo é normal para ele, tá? Ele pode ter uma alteração pequena, que é normal para aquele paciente, mas ele foge do padrão de normalidade da população. Tá certo? Então, a gente precisa ter muito cuidado quando for analisar os exames de imagem. Tá certo? Aqui, a gente tem uma outra imagem, né? Tem um achado patológico. Então, a gente tem aqui, ó, espinha da escápula, acrômio, a clavícula chegando aqui, ó, a cavidade glenoide aqui, ó, a borda medial da escápula, olha onde está a cabeça do húmero. Olha onde se localiza a cabeça do húmero. Saiu daqui, ó. Essa cabeça do húmero era para estar aqui em cima, ó, se articulando com a cavidade glenoide. O que aconteceu aqui? Uma luxação, tá? Tem uma luxação na articulação do ombro desse paciente. Tá? Então, esse paciente tem uma luxação do húmero. E, normalmente, as luxações de húmero, elas ocorrem normalmente, viu? Antero-inferiormente, ou seja, para frente e para baixo. Normalmente, a cabeça do húmero desloca anteriormente e inferiormente, porque existe menos reforço ligamentar e muscular nessa região e existe menos impedimento ósseo para o deslocamento para outras regiões. Então, normalmente, a cabeça humeral desloca antero-inferiormente. É exatamente o que aconteceu com essa imagem que a gente está analisando aqui. Certo? Bom, outras imagens aqui, ó.
Aqui de novo, viu? Ó, a espinha da escápula chegando com o acrômio aqui, ó, a cavidade glenoide, a borda lateral da escápula, e aqui, ó, o úmero. Olha o que aconteceu. Uma fratura na epífise proximal do úmero, tá? Uma fratura na epífise proximal do úmero. Ó, uma fratura importante, viu? Uma fratura da epífise proximal do úmero. E se vocês observarem, esse fragmento da fratura aqui, ó, está deslocando-se inferiormente. Está deslocando-se inferiormente. É uma fratura com luxação da articulação do úmero, tá? Ou uma fratura com luxação do úmero. Aqui, ó. Bem importante, viu? Bem importante. Aqui de novo, ó, a cabeça do úmero se articulando com a cavidade glenoide, ó, e ó, bem próximo daquele região, ó, de estreitamento da epífise proximal. A gente comentou lá no início da aula que isso aqui chamava-se de colo cirúrgico do úmero, porque é um local frequente de procedimentos cirúrgicos decorrentes de fraturas humeral, ó. Então aqui foi uma fratura, ó, bem na região do colo cirúrgico, uma fratura, ó, com alguns segmentos, ó, perda de solução de continuidade importante nessa região aqui. Uma fratura humeral. Ó, preste atenção que aqui não teve luxação da articulação. Aqui teve, ó. Ó como a cabeça humeral se deslocou inferiormente. Aqui não, ó. A cabeça humeral está aqui, articulando-se com a cavidade glenoide da escápula. A fratura foi extra-articular, tá? A fratura foi fora da articulação. Ok? Então, ó, fratura de úmero e outra fratura do úmero. Certo? Aqui, o que vocês acham que ocorreu aqui? Quem quiser pode abrir o microfone aí e falar, viu? O que vocês acham que essa imagem está mostrando? Ninguém quer falar? Com vergonha, é? Pois eu vou falar. Olha só. Aqui a gente tem a articulação do cotovelo, né? Então a gente tem o úmero, tá? Aqui o rádio, ó. E aqui a una, tá? Então a gente tem aqui o epicôndilo lateral do úmero, ó. Aqui o capítulo do úmero, a tróclea do úmero, o olécrano, ó, da una, cabeça do rádio, aqui, ó, processo coronoide da una. Ei, tem uma fratura aqui, ó. Uma fratura no epicôndilo medial do úmero. Fratura do epicôndilo medial do úmero. Ei, você fraturando o epicôndilo, praticamente todo. Sabe quem se fixa no epicôndilo? A mais de dedo. Então, dedos e punhos, pode ser que você perca. Por quê? Porque a fixação proximal desses músculos sofreu uma fratura. Ou seja, ele teve uma fratura aqui do epicôndilo medial do úmero. Professor, o senhor pode repetir só essa última parte? Travou um pouquinho. Do epicôndilo? Isso. Então, quando a pessoa fratura, né, o epicôndilo medial do úmero, a gente tem aqui, ó, como músculos se fixando nessa região do epicôndilo medial do úmero, os músculos flexores de punho. Então, quando o ponto de fixação de um músculo por um processo, por exemplo, aqui de fratura, esses músculos vão perder a sua função. Então, pode ser que o paciente perca o movimento ou os movimentos de flexão dos dedos e do punho, porque ele perdeu o ponto de fixação proximal dos músculos flexores. Certo? Então, aqui, ó, fratura do epicôndilo medial do úmero. Ei, e aqui, o que vocês acham que ocorreu nessa imagem? Isso aqui é o úmero. Úmero. Aqui é a una. Ó, a incisura troclear da una, ó, o olécrano, aqui o rádio. O que vocês acham que ocorreu? Uma Uma luxação. luxação da articulação do cotovelo. Uma luxação da articulação do cotovelo. Ó, a tróclea do úmero está aqui, ó. Essa tróclea era para estar encaixada aqui, ó. Essa tróclea é para estar encaixada aqui na incisura troclear. Então teve uma luxação anterior, né, da extremidade distal do úmero aqui, ó, na articulação do cotovelo. Tá? Isso aqui às vezes acontece quando a mão
o indivíduo leva uma queda ou sofre um trauma, enfim, a mão fica presa ao solo e o corpo continua projetando-se anteriormente, tá? E aí o húmero pode ocorrer, então, esse deslocamento a nível da incisura troclear da una. Agora, luxação de cotovelo, viu, é uma afecção, é uma condição difícil de se encontrar, viu? Difícil, porque o cotovelo é uma articulação extremamente protegida, rígida, forte. E é normalmente difícil de acontecer a luxação do cotovelo. A luxação do ombro é muito mais comum. Muito. Infinitas vezes mais comum. Algumas pessoas, inclusive, que têm alguns processos de frouxidão ligamentar e de cápsula, luxa facilmente, né? Tem gente que tira o ombro do lugar e coloca do mesmo jeito. Ok? O cotovelo não. O cotovelo é bem mais difícil porque é uma articulação bem mais rígida, bem fixada. Ok? Vamos seguindo. Ó, o que vocês acham que aconteceu aqui, ó? Presta atenção. Vê só. Isso aqui é uma imagem AP e aqui uma imagem em perfil do antebraço. Aqui está o rádio, aqui está a una. Aqui está o rádio, ó. Presta atenção que quando a gente vê uma radiografia em perfil, e isso é muito comum quando os médicos solicitam, tá? Dependendo da fratura, os médicos normalmente solicitam duas visões, né? Duas projeções, por exemplo, nas radiografias, para você ver aquela mesma lesão por visões de ângulos diferentes. Por que isso? Porque às vezes as fraturas são difíceis de ser visualizadas num único plano. Como as imagens de radiografias, elas são imagens uniplanares, num único plano, às vezes você tem uma perda da qualidade de visualização de imagens. Isso não ocorre, por exemplo, nas tomografias e nas ressonâncias, que tem imagens em mais de um plano anatômico. Okay? Mas as radiografias têm uma imagem em apenas um único plano. Ela é uma imagem chapada, né? Por isso que forma a chapa radiográfica. Então, olha só, aqui numa imagem anterior, você tem um leve traço de fratura, né? E aqui de novo, ó, um leve traço de fratura. Mas é um leve traço que você não consegue, às vezes, ver um deslocamento, uma movimentação do segmento ósseo, porque você está num único plano. Quando você olha em perfil, aí você observa melhor ó, a diferença, ó, o traço de fratura e a movimentação, tanto da una como do rádio. Ó. Então tem um segmento que pode se deslocar para frente ou se deslocar para trás. E aqui na imagem você não consegue observar isso claramente. Aqui de novo, ó, uma outra imagem, tá? Em AP, você parece que esse fragmento ósseo só desloca para um lado, ó, ou esse que só desloca para cá. Mas quando você faz a imagem em perfil, ó, além do deslocamento lateral, ele também tem um deslocamento, por exemplo, posterior, no caso desse fragmento aqui, ó. Tá? Então, é muito importante quando os médicos normalmente solicitam duas visualizações, né, radiográficas em duas projeções para visualizar normalmente todos os deslocamentos e todas as estruturas que eventualmente podem ter sido danificadas se houver um deslocamento desses fragmentos ósseos, tá? No caso da fratura em especial, da fratura distal do rádio, chamada frequentemente de fratura de Colles, é quando tem-se normalmente um apoio, ó, uma fratura, quando você tem o apoio palmar da mão ao chão. Então, quando alguém cai, por exemplo, de moto, de bicicleta, de cavalo, enfim, de uma altura, de uma escada, que normalmente tende a apoiar a palma da mão no chão e, eventualmente, fratura, né, com muita frequência, esse terço distal do rádio, normalmente se utiliza o termo na clínica de fratura de Colles. Quando esse terço distal do rádio também é fraturado, só que agora o apoio é o apoio do dorso da mão, quando o apoio é do dorso da mão, normalmente chama-se fratura de Smith. Então, as fraturas de Colles e Smith, ou seja, essas fraturas do terço distal, mais especificamente do rádio, é muito comum de acontecer na prática clínica de vocês. E por que eu estou falando mais especificamente do rádio? Porque é o rádio que tem contato aqui direto com os ossos do carpo. Então, quando você tem o apoio da palma da mão ou do dorso da mão no solo, o impacto do choque do solo na mão, seja na palma ou no dorso, ela é diretamente nos ossos do carpo, que transmite diretamente ao osso do rádio esse impacto. Na una já não ocorre muito isso, porque a una
não se articula com os ossos do carpo. Entre a una e os ossos do carpo, tem um disco articular. Tem uma fibrocartilagem que, eventualmente, ela é flexível, ela é maleável, e ela pode absorver parte desse impacto. Olha, eu não estou dizendo com isso que não ocorre fratura da una nesses movimentos, viu? Mas a fratura ela é muito mais frequente do rádio por causa dessa transmissão do impacto diretamente do solo no osso do rádio. Alguém ia fazer a pergunta? Não, professor. Não? Tranquilo? Seguindo. Então, a gente tem aqui, ó, as fraturas do rádio e ali fratura também do rádio, tá? Prioritariamente. E aqui, ó, a gente tem uma fratura grande aqui, ó, de rádio e de una. E aqui de novo, ó, fratura de rádio e de una. Olha só, quando a gente tem essas fraturas de rádio e de una, quando, ó, suponha que aqui seja um osso completo. Aí eu fraturei o osso aqui e esse osso às vezes sobe um fragmento por cima do outro. Tem gente que chama isso de fratura por cavalgamento, né? Ocorreu um cavalgamento, um osso sobrepôs-se ao outro, subiu sobre o outro. Que é o que está aparecendo, que ocorreu aqui nessa imagem, né? Parece que os ossos aqui, ó, subiram nos outros, né? Cavalgaram, passaram por cima do outro. Fraturou, subiu, ok? Cavalgou. Que pode ser, viu, em decorrência dessas fraturas de apoio palmar ou dorsal ao solo durante uma queda. Mas alguém vai perguntar, professor, mas aqui nos ossos do carpo e aqui na parte distal do rádio e da una, parece que está fraturado também, né? Porque tem um fragmento ósseo aqui. E eu vou dizer que não está fraturado. Isso aqui provavelmente é uma radiografia de uma criança ou de um adolescente ainda em pleno desenvolvimento. E por que eu estou falando isso? Porque isso aqui é o osso do rádio, e isso aqui é a epífise distal do rádio. E vocês sabem que os ossos longos apresentam entre a sua diáfise e a epífise proximal uma região denominada de metáfise, onde tem uma cartilagem de crescimento, que é uma cartilagem que vai sofrendo um processo de ossificação ao longo do tempo. Então, isso aqui não tem nada de fratura. Aqui, viu? Aqui, ó. Especificamente aqui, nem no rádio, nem na una. A fratura é aqui embaixo, viu? A fratura é aqui, ó. Na una e aqui no rádio. Aqui não. E por que esses ossos estão tão separados? Exatamente porque é um indivíduo ainda em desenvolvimento ósseo. Então, os ossos do carpo ainda estão se desenvolvendo e migrando para suas posições finais depois que vão, quando atingir o desenvolvimento ósseo por completo. Tá certo? Então, presta atenção, por isso que eu ia dizer, cuidado quando eu disse que os exames de imagem são exames complementares. Tá? Se a gente observasse essa imagem sem saber de alguma dessas informações, de que pode ser uma criança em desenvolvimento e tudo mais, a gente poderia imaginar que, primeiro, poderia ser um bocado de fratura aqui, e principalmente aqui, ó, quando esses dois aqui não são fraturas, são que o indivíduo está ainda em completo desenvolvimento. Aqui ainda, ó, aqui a gente teve a fratura, ó, fratura e uma pequena entorse aqui, ó, com fratura nos dois locais. Uma fratura aqui é uma fratura que algumas pessoas chamam em galho verde, né? Se você pegar um galho verde e tentar quebrar, ele às vezes não quebra, ele entorta. E aqui, quando tem uma fratura entortando assim, normalmente chama-se na clínica, às vezes, de fratura em galho verde, né? Mas ele tem aqui, ó, dois traços ainda, ó, que são resquícios ainda aqui da metáfise, daquela cartilagem de crescimento que existe entre a diáfise e as epífises dos ossos longos. Tá certo? Isso aqui não é fratura, viu? Aqui não é fratura. Aqui sim é a fratura, aqui sim é a fratura. E olha só, essa imagem, ele teve essa fratura, deve ter feito ou algum procedimento cirúrgico e uma imobilização, né? Provavelmente que ele deve ter feito um procedimento cirúrgico aqui para realinhar, né? Fazer a redução aqui desse osso. E aqui, ó, é uma outra imagem depois do processo cirúrgico. Então, ele deve ter colocado essa placa aqui, ó, metálica, né? Sobre o osso para fazer esse alinhamento do osso do rádio aqui, ó. E aí é muito comum também, viu? Os médicos solicitarem uma radiografia no momento, né, que vai fazer o procedimento cirúrgico para ver como é que está nesse momento. E logo depois do procedimento cirúrgico, às vezes, refaz uma nova imagem radiográfica para ver como é que ficou o alinhamento ósseo, a colocação dos parafusos, das placas, dos fios, quando necessário. Que é o caso, por exemplo, dessa imagem aqui.
certo? Então, aqui a gente tem fratura de radiuna e, de novo, fratura do radiuna, certo? Aqui é uma imagem importante, viu? Principalmente para quem vai seguir a área específica aí de ortopedia. Olha só, aqui é uma imagem do punho, tá joia? E que nessa imagem dificilmente vocês estão vendo uma fratura. Nessa outra, também difícil. Opa, nessa aqui mais fácil. Olha só, isso aqui é o osso escafoide, ok? É o osso escafoide. Olha só. Se vocês forem observar, quem for depois futuramente para a área de cirurgia da mão, ou ortopedia da mão especificamente, né, trauma e ortopedia da mão, vocês vão ver que só para o osso escafoide tem mais de 10 projeções radiográficas para visualização apenas do osso escafoide. Com 10 graus de flexão, com 10 graus de extensão, com desvio na, com desvio radial, tarará. Por que eu estou falando isso? Porque a fratura do osso escafoide é, por muitas vezes, esquecida ou passa batido nos exames de radiografia do punho. Porque fica, às vezes, difícil de se visualizar radiografia de escafoide. Às vezes é um paciente que sofre um trauma, uma queda, que teve o apoio da mão. Aí faz uma radiografia simples como essas, ó, de AP e PA, por exemplo, do punho. E às vezes não consegue identificar aqui, por essas radiografias simples, uma fratura do escafoide. E às vezes faz uma imobilização apenas do antebraço, ou às vezes nem precisa, né, de determinadas imobilizações, e a fratura do escafoide ficou lá esquecida. E o paciente continua com uma dor no punho, e faz outras radiografias e não consegue, às vezes, observar, porque as fraturas do escafoide, às vezes, fica muito escondida para se visualizar. Então, precisa ter, né, o sinal clínico, fazer os exames físicos e algumas radiografias específicas para o escafoide, para se visualizar fratura do escafoide. E por que é importante avaliar essa fratura de escafoide? Porque, às vezes, perdão, quando se não identifica essa fratura de escafoide em tempo hábil, entre um fragmento de fratura e o outro, surge aqui um tecido fibroso, resultante do processo inflamatório da fratura. E, eventualmente, esse processo, esse tecido inflamatório, invade o espaço entre um fragmento ósseo e o outro. E sabe o que normalmente se instala aqui? Um procedimento, uma condição chamada de pseudartrose. Não sei se alguém já ouviu falar nesse termo. Pseudartrose é quando surge uma falsa articulação entre dois segmentos de fraturas pelo tecido inflamatório que ali se deposita. Então, eventualmente, se você não observar, ou o médico não observar a fratura do escafoide, com muita frequência é esquecida a fratura do escafoide, surge aqui a pseudartrose de escafoide. Isso dói muito, leva a um quadro doloroso muito grande no paciente. Se tiver instalada essa pseudartrose, tem que fazer uma cirurgia aberta, normalmente, para fazer uma limpeza, né, uma debridação desse tecido inflamatório e fixar novamente ali os fragmentos da fratura do osso do escafoide. Tá? Então, tem que ficar atento, muito atento, com as fraturas de punho, em especial do osso escafoide. Certo? Bom, e aqui, o que é que vocês estão conseguindo observar? Por exemplo, nessa imagem da esquerda. O que é que vocês conseguem observar aqui na imagem da esquerda? Eu consigo observar algumas coisas aqui, né? Tem os ossos, né, do metacarpo, tem os ossos da falange ou das falanges. Aqui parece ter um osso sesamoide, ó. Parece ter um osso sesamoide, né? E aqui, ó, parece ter uma fratura. Parece ter uma fratura aqui, ó. Uma fratura na cabeça do segundo metacarpo. Okay? Uma fratura aqui, ó, na cabeça do segundo metacarpo. Aqui, ó, uma fratura no metacarpo. E o outro? Essa outra imagem aqui da direita. O que vocês conseguem observar aí? Nada? A fratura da base do metacarpo. Do primeiro. Aqui? Isso. Uma fratura da base do primeiro metacarpo. Aqui, ó. Lógico que às vezes, olhando assim, sem eu dizer nada, sem o paciente dizer nada, sem você conhecer nada da história, fica mais difícil. Mas, quando o paciente chega para você, ele vai contar, né? Eu caí, eu estou com uma dor aqui, fiz esse movimento, aconteceu isso, aconteceu aquilo, tarará, 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 que quando você observar a radiografia,
Aí você vai, normalmente, ter um olho um pouco mais direcionado para uma determinada região que o paciente já lhe contou, né? Então, aqui, de fato, é uma fratura na base aqui, né, do primeiro metacarpiano, certo? Ou seja, da base do início do dedo polegar. Aqui, de novo, ó, uma imagem em AP e uma imagem em perfil, ó. E aqui, ó, praticamente a gente não consegue observar, né, um traço de fratura que tem aqui, ó. As setinhas estão mostrando, tá vendo? Muito sutil, mas quando a gente observa, ó, na outra projeção em perfil, ó, bem mais evidente o traço de fratura, bem mais, ó, perdendo o formato aí, né, do próprio osso da falange. Aqui ele tem uma fratura, né, na falange distal desse dedo, tá vendo? Uma fratura na falange distal desse dedo. E aqui, de novo, ó, uma outra fratura, aqui, ó, dessa falange distal. Essa fratura e essa imagem aqui é bem característico de um tipo de fratura chamada fratura por avulsão. Não sei se alguém já ouviu falar nisso. Fratura por avulsão se dá quando a gente tem uma contração muito forte de um determinado músculo e o tendão de inserção que se fixa num determinado segmento ósseo, quando ele traciona com tanta força, ele traciona que traz consigo um pedaço do osso onde ele estava fixado. Isso acontece com uma certa frequência, por exemplo, aqui nos dedos da mão. Quando você tem uma fratura por avulsão, por exemplo, na falange distal aqui, ó, desse dedo aqui, aqui a gente tem o dorso do dedo, o dorso, e aqui a região palmar do dedo, a região anterior, ventral do dedo. Se você tiver uma fratura aqui, ó, dessa região da falange distal no dorso, isso provavelmente foi uma fratura onde o músculo extensor do dedo tracionou com tanta força que levou consigo esse fragmento da falange. Se esse fragmento da falange foi deslocado, né, separado aqui do restante da falange distal, esse músculo que se fixava nela aqui não vai ter mais função, porque a função de extensão vai ficar prejudicada porque esse fragmento da falange se deslocou. Resultado, vai predominar o tônus, né, o tônus flexor do dedo. Aí o paciente vai ter, ó, um dedo em martelo. Dedo em martelo. Se ele não tem mais um movimento para extensão, porque fraturou aqui onde o músculo extensor se fixava, vai predominar o tônus, ó, o tônus flexor. Vai predominar o tônus flexor. Aí surge uma condição bem característica, denominada de dedo em martelo. Okay? Às vezes precisa fazer cirurgia aqui para poder consertar esse fragmento de fratura. Já? E essa aqui, o que vocês acham que esse paciente tem? Eu vou dizer algumas coisas, tá? Essa parte cinza clara aqui no entorno, normalmente é sugestivo de edema. De edema no paciente, tá? Essa separação aqui, ó, dos metacarpos para as falanges e entre as falanges, é bem característica de um indivíduo que ainda está em pleno desenvolvimento ósseo. Em pleno desenvolvimento ósseo. Ó, esse paciente tem uma condição chamada, ó, polidactilia. Ó, ele tem 1, 2, 3, 4, 5, 6 dedos. Polidactilia. Nesse caso aqui ele não tem fratura, tá? Ele tem uma condição do surgimento de um dedo a mais aqui, ó. Aqui, ó. Tá? Ele vai ter 1, 2, 3, 4, 5, 6 dedos. Polidactilia. Tá certo? Polidactilia. Que é uma condição que eventualmente surge aí. Alguns indivíduos podem apresentar 6 dedos. Tá certo? E também é possível de se visualizar nos exames de imagem. Tranquilos? Perguntas? Vamos lá, deixa eu voltar para a tela de vocês. Perguntas. Eu vou parar a apresentação, mas se vocês precisarem, eu apresento novamente para, se eventualmente precisar de alguma explicação com as imagens. O que mais? Vamos lá, estou aberto aí. Tem muita pergunta aí, vocês da Laorte? Tem duas perguntas até agora. Primeiramente, muito obrigada, professor, pela aula excelente. Só elogios aqui no nosso privado da Laorte. E também no chat, né? Todo mundo está elogiando. Que bom que todo mundo gostou e que bom que foi uma aula tranquila, né? Mas a gente tem algumas perguntinhas, certo? Só para avisar, primeiramente, né, que o formulário, ele já está no chat, né? Foi mandado e vocês preenchem. Qualquer dúvida, falem com algum de nós, né? Da diretoria, que a gente tira para vocês.
A primeira dúvida foi a seguinte: professor, por que algumas pessoas têm facilidade de deslocar o ombro? Então, já vou começar a responder. Muito provavelmente, essas pessoas que deslocam mais facilmente o ombro, não deslocam apenas o ombro, viu? Às vezes também tem deslocamentos de punho, às vezes do quadril, do próprio joelho, tornozelo. Essas pessoas normalmente têm frouxidão ligamentar. O que é isso? Dentro das nossas articulações, dentro ou fora das nossas articulações, a gente tem alguns elementos fixadores dessas articulações. Cápsula articular, ligamentos articulares, e que normalmente essas estruturas são rígidas, são fixas, são inelásticas, e que promove ali, então, todo o suporte de fixação nas articulações. Alguns indivíduos podem ter esses ligamentos e cápsulas um pouco mais frouxos, mais relaxados, mais maleáveis. E com isso facilita, então, o deslocamento das superfícies articulares, que é o que a gente chama de luxação articular. Certo? Certo. O que mais? Se quem perguntou tiver ainda em dúvida em alguma coisa, pode falar que a gente fala novamente, certo? A segunda pergunta foi a seguinte: o escafoide é o mais lesado do carpo? Se sim, existe alguma explicação biomecânica para isso? Sim, é o mais lesionado, né? No caso dos ossos do carpo, e a principal explicação é o posicionamento do escafoide. E, principalmente, ele é o mais lesionado nos movimentos que tem o apoio, tá? Que tem o apoio no solo da mão, da palma da mão. Então, normalmente, quando a gente cai, a tendência é apoiar a mão no solo. Então, pelo posicionamento do escafoide, quando apoia, ele é normalmente o primeiro a receber o impacto do solo nos ossos do carpo. Por isso que ele é normalmente o mais acometido ali pelos processos de fratura, de traumas. Temos mais uma pergunta O aqui. que mais? Assim, no caso do escafoide, já que as fraturas podem passar despercebidas, há uma maior incidência de fraturas por estresse em detrimento de fratura completa? Há uma maior incidência de fratura por estresse. Eu acho que deve ser no escafoide, em detrimento de fratura. Em detrimento. Eu estou vendo aqui no chat, viu? Deixa eu tentar entender um pouco. No caso do escafoide, certo? Já que as fraturas podem passar desapercebidas, sim, podem, porque é difícil a visualização. Há uma maior incidência de fraturas por estresse. É no próprio escafoide? A pergunta? Eu acredito que seja você, né? Em Isso, detrimento de professor, fratura. exatamente. Se há uma maior fratura por estresse do que fratura completa, por trauma especificamente, normalmente não, Alisson. Normalmente o escafoide tem uma maior incidência de fraturas por trauma mesmo, viu? Não necessariamente uma fratura completa do osso, de modo que os segmentos se desloquem facilmente entre um e outro. Mas normalmente o osso escafoide não recebe, não sofre uma fratura por estresse no sentido de, por exemplo, o osso da tíbia, o osso do rádio, às vezes, o osso da húmera, ele às vezes, como é submetido a um certo estresse mecânico de microtraumas, eventualmente a gente encontra alguns traços de fratura por estresse. No caso do escafoide, normalmente você não vai encontrar essas microfraturas pequenininhas. Normalmente a fratura, quando vem no escafoide, ele é fratura mesmo, decorrente direto de um trauma direto, e não de estresses decorrentes de microtraumas pequenos ou da força de tração dos tendões que ali se fixam, como eventualmente ocorre, por exemplo, nas fraturas por estresse da tíbia, que eventualmente tem as fraturas causadas por estresse dos tendões e da musculatura que se fixa na tíbia, como, por exemplo, uma condição que se chama, por exemplo, síndrome do estresse medial da tíbia, que é conhecida popularmente como canelite. Então, quem eventualmente, às vezes, começa a fazer uma atividade física de uma hora para outra, digamos assim, eu sou um cara sedentário, vou começar a correr agora 10 km por dia. Muito provavelmente você vai ter um processo inflamatório na sua tíbia, porque a musculatura não estava preparada para isso. E com o excesso do exercício físico, a própria tração e tensão da musculatura pode lesionar a tíbia, por exemplo, causando microfraturas de estresse. Normalmente não ocorre isso no escafoide.
normalmente ocorre no escafoide trauma direto. Fratura no escafoide normalmente por trauma direto. Não sei se eu conseguia te ajudar, Yalisson. Conseguiu, professor. Obrigado. Pronto. Maravilha. E essa pergunta de Bruna, né? Fraturas do epicôndilo lateral são mais comuns que do medial? Não. Acho que deve ser fratura no epicôndilo medial do cotovelo, né? Do húmero, deve ser na região do cotovelo. Não, ao contrário. As fraturas do epicôndilo medial são mais comuns, normalmente, de acontecer, até porque ele é uma proeminência óssea mais desenvolvida, né? Mais proeminente. Então, normalmente, quando tem um impacto, eventualmente, as fraturas de epicôndilo medial são mais frequentes. Mais alguma pergunta, galera? Ou estão satisfeitos? Eu acho que não. Professor, agradecer mais uma vez, certo, a aula, a disponibilidade do senhor e avisar, né, só retomando, né, que realmente a gente já mandou o link de presença, certo? E aí os certificados vocês vão receber via e-mail, certo? E aí a gente vai ter, né? A Laurte vai ter outras aulas abertas, muito conteúdo no Instagram para vocês. Então, usem e abusem, que a gente vai ter muita coisa legal para vocês aí. Nos sigam, né? E é isso. Professor, se o senhor puder ficar um pouquinho para a gente tirar um print com o pessoal, os ligantes e a diretoria, a gente agradece. Obrigada, minha gente. Boa noite para vocês. Um bom início. Olha, eu que agradeço, viu, de novo. Eu que agradeço de novo aí a todos vocês pelo convite. Eu sei que foi Jorge que entrou mais em contato diretamente comigo, mas agradecendo em nome de toda a LAORT como que esteve aí na sala, pelas perguntas, enfim. Obrigado aí a todos vocês e, como vocês já sabem, estou à disposição para o que for necessário aqui no Núcleo de Ciências da Vida, né? No campus do Agreste, na UFPE. Estou deixando meu e-mail aí. Se vocês tiverem eventuais dúvidas, quiserem entrar em contato, fiquem à vontade. Podem entrar em contato por e-mail, que a gente está à disposição aqui para responder eventualmente algumas dúvidas que surgirem. Tá joia? Mais uma vez, obrigado a todos vocês, boa noite e até um próximo encontro aí com alguns de vocês. Obrigada.